No dia 17 deste mês, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, a discussão sobre o afastamento da presidente continua no Senado. Amanhã vai ser instalada a comissão do impeachment na Casa. Para entender melhor esse processo e o momento político que o Brasil atravessa, eu converso agora com o cientista político, sociólogo e professor da UFG, José Paulo Pietrafesa. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Boletim Conexões. Bem-vindo, Divino. Tudo bem? Professor, então, o processo chegou agora ao Senado, né? São 21 senadores que vão compor aí essa comissão, já foram indicados, né, pelos blocos partidários. Isso. E esses senadores vão decidir se o processo vai a plenário ou se ele é arquivado. Como que funciona? Então, exatamente como você falou, pela legislação brasileira de processo de impeachment, esse é o caminho natural. Passa-se na Câmara, depois vai ao Senado, o Senado precisa ter votação simples, portanto 50% mais um, há um calendário estipulado por essa comissão. Uma vez estipulado o calendário, a partir daí começa-se a primeira votação. Pelo que foi informado hoje, há uma chance de... havia uma dúvida no Senado se as partes poderiam ou não fazer arguições. Os que apresentaram o pedido de impeachment, os juristas e o advogado-geral da União em defesa à presidente. Então, parece que ainda vai haver essa pequena novidade. Os dois lados vão ser ouvidos antes da apresentação do relatório de impeachment. Pelo que se tem notícia hoje, há uma disputa num cargo-chave, que é o relator. O pessoal da oposição indicou o senador Anastasia de Minas Gerais, que é do PSDB, compondo então presidência PMDB, o senador pela Paraíba, o senhor Raimundo, acho que Farias, e o senador Anastasia de Minas Gerais, PSDB. Nessa composição, nós teremos uma similitude do que aconteceu e do que assistimos na Câmara dos Deputados no que se refere às composições. Caso esse processo ele seja aprovado no Senado, a presidente ela é afastada pelo período de 180 dias, não é isso? Isso. E o vice-presidente Michel Temer assume. Assume. Nesse período, há um conjunto de defesas e há um conjunto de colocação do processo de impeachment. Então, aí, de novo, vai ser votado uma segunda vez. Sendo aprovado, ela está afastada e Michel Temer continuaria no processo. Não sendo, ela retoma a presidência da República. Mas eu acho que a gente precisa pensar assim um pouco mais amplamente. Primeiro, o que a gente assistiu na Câmara e o que provavelmente assistiremos no Senado da República é um jogo meio que final. As coisas vêm acontecendo e a população brasileira ela conectou-se ao processo mais recentemente. A gente tem que ver o que aconteceu anteriormente. Desde 2013, há uma pressão da oposição pela não governabilidade. E desde esse período, há uma oscilação no jogo de alianças. Então nós temos, ora o PMDB acenando já em 2013 e 2014, querendo mais cargos no governo, mais poder no governo, assumindo mais cargo e mais poder, ora ameaçando sair do governo, em alianças com o PSDB. O que a população não entendeu e o que a grande mídia conseguiu apresentar para todo mundo? Primeiro, que isso foi um grande jogo entre um time e outro, e que as coisas é como um videogame ou como um jogo de futebol em que você está no estádio, vai torcer. Ao mesmo tempo, disseminou-se na sociedade um ódio. E esse ódio está se revelando a cada dia mais sério. Ontem, o diretor de teatro e ator da Rede Globo, José de Abreu, foi agredido depois do programa Faustão por pessoas na rua. Como assim? Agredido? Por que agredir um ator de televisão? Juca Kfouri, comentarista de futebol, foi agredido. Por quê? Porque tomaram uma posição contrária ao que está sendo armado. E a população vê isso como se fosse um grande clássico, time A contra time B, e sai essa relação de ódio. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque na história que a gente viu do século XX, toda vez que a população sai para fazer a política
a justiça, as relações sociais com a própria mão, deu em tragédias. 1934, 1936. A população da Itália, a população da Alemanha sai em guerra contra os seus próprios semelhantes nesses países. Deu no fascismo, deu no nazismo. Então a gente tem que ficar muito atento, porque o que a mídia, essa mídia grande fez, foi muito mais que um joguinho clássico. A população brasileira desacordou para as relações de poder. É aí que mora o perigo. Então, a encenação da Câmara dos Deputados, a próxima encenação do Senado Federal vai ser o cumulativo de um processo, de um jogo de poderes, onde uma elite pensante, uma força de mídia que levou a população brasileira a esse tipo de comportamento, estão ali recompondo o poder no Brasil. Isso é muito mais grave que a votação que virá no Senado, porque essa votação é uma votação de carta marcada, a gente já sabe o resultado. Professor, por falar aí da mídia, né? A imprensa internacional tem tratado esse caso como uma ameaça grave à democracia brasileira, né? Já os veículos de imprensa, né, do Brasil observam de outra forma. O STF também julga como algo constitucional. Como você avalia, então, esse processo? É golpe, como diz o governo, ou é constitucional, como diz o STF, os ministros do STF? Então, se a gente acompanhar o que aconteceu no jogo político, por exemplo, teve cartas de mais de 8.000 pessoas ligadas ao sistema judiciário, sejam advogados, juízes aposentados, desembargadores, em defesa da democracia, não em defesa do governo em si. Não é esse governo que está em perigo. Esse governo, ele chega ao seu final. Bom, pode chegar ao seu final agora em julho, mas deveria chegar ao seu final em 2018 e a população dizer, não queremos mais este governo, queremos outro. E o processo continuar dentro do marco da legalidade e da democracia. O que o STF está fazendo? Dizendo, não, há potencialidade de se discutir impeachment porque está escrito na Constituição. Uai, beleza, está escrito na Constituição que todos têm direito à educação. O governo das elites, por mais de 500 anos, alijou a população brasileira da educação. Então tínhamos que prender todos aqueles governos, fazer impeachment de todos aqueles governos. O sistema de saúde brasileiro foi privatizado desde a década de 1980, desde o período militar, passando por Sarney, chegando Fernando Henrique Cardoso, foi destruído, privatizado. Hoje a saúde brasileira é sinônimo de hospital. Quem é dono de hospital? Então nós deveríamos pegar lá onde está escrito na lei, todos têm direito à saúde de qualidade. E dizer, olha, vocês não cumpriram isso, impeachment a vocês. Então o que aconteceu com o Supremo Tribunal? Eles estão fazendo um pouco assim, vamos jogar para a torcida? A mídia, essa mídia poderosa que compõe parte da elite brasileira, nem toda a mídia tem tanto poder que chega a ser elite. São coisas diferentes. O povo é que não está percebendo isso. Parte dessa mídia que consegue dialogar com o Supremo faz com que o Supremo jogue para a torcida. E a torcida é como você leu, apresentou aqui na entrada dessa nossa entrevista. Existe 92% querendo uma nova forma de governo. Então nenhum desses governos é legítimo. O Supremo Tribunal podia falar sobre isso. Aí o que eles vão dizer? Um marco legal. Mas espera aí, só é marco legal para destituir governos eleitos? Como assim? Então as coisas não podem ser escondidas. A mídia internacional, hoje saiu nas redes sociais uma carta do Roberto Marinho pressionando o The Guardian da Inglaterra, porque uma matéria de um jornalista, David Miranda, está dizendo que a Rede Globo é a promotora do golpe. Está escrito lá no The Guardian, estou falando aqui porque está escrito lá. Está promovendo o golpe no Brasil. Então uma emissora tem nome, tem endereço, tem proprietários, é promotora de um processo de golpe no Brasil. Aí vem o Roberto Marinho, começa a pressionar o The Guardian. Como assim? Como assim? Ou a CNN, o New York Times, como assim? Então percebe, o jogo é muito pior do que a gente imagina. E não nos iludamos.
A Petrobras já está negociada para privatizar. As universidades públicas é o próximo alvo desse pessoal. Esse pessoal, eles têm, na visão do ponto de vista da gestão do Estado, não ter o Estado. Como fizeram com a educação, com a saúde, que vem a educação de segundo grau. E primeiro grau, ensino fundamental, já foi privatizada há muito tempo. Professor, e não tem qualidade, porque se tivesse qualidade, a elite brasileira tinha deixado o século XIX para trás. O que acontece com um grande setor, não todos, mas um grande setor da elite brasileira não ultrapassou a barreira do século XIX. Então a gente entra para o século XXI, com toda a tecnologia que vocês estão aqui, nós estamos usando, mas não criamos o Estado Nacional Brasileiro, não criamos uma civilidade brasileira, não criamos uma população que tem autonomia de escolha. Isso é o trânsito do século XIX para o século XX. Nós não demos o salto. A elite brasileira não permite que o povo faça esse salto. Professor, caso o vice-presidente Michel Temer venha a se tornar presidente da República, ele assume com o apoio do empresariado, do Congresso e da mídia para governar? Por exemplo, a hora que eu estava me dirigindo para cá, eu estava ouvindo numa rádio a entrevista do novo presidente da Associação Nacional da Indústria Automobilística. Ele estava dizendo assim, bem, nós há muitos anos estamos crescendo no Brasil, chegaram muitas outras montadoras no Brasil, temos programas e projetos com esse governo, não quer dizer que não podemos ter com outros governos. Então, essa pessoa, esse presidente da Anfávia está dizendo, se for esse governo, tá bom? Se for o outro, tá bom. Você percebe que para um setor produtivo, a questão de governo é secundária? O que ele está dizendo? Vai ter investimento? Vai ter investimento para ciência e tecnologia? Porque o meu carro precisa de ciência e tecnologia. O governo vai garantir isso, então serve esse, serve aquele outro, serve Michel Temer, serve o Dilma. Para um setor da produção, tanto faz o governo. Então, uma grande chance, a Fiesp, ela tem denunciado que o pessoal contra o impeachment, que ao meu ver, como muitos analistas estão dizendo, é golpe sim, são levados para as ruas com ônibus de movimento sindical, de movimentos populares, de governo, de PT. Mas a Fiesp foi denunciado na Folha de São Paulo, utiliza dinheiro do Sistema S para bancar as pessoas na Paulista, para fazer a campanha pelo impeachment. Então você vai ter a maior federação industrial do país, porque é o estado mais rico do país, a segunda fonte de riqueza do país é a cidade de São Paulo. Então você pensa, o primeiro PIB é o estado, o segundo PIB, a cidade de São Paulo, vai contando isso dentro de uma federação industrial que apoia o golpe. Então é óbvio que do ponto de vista das grandes corporações e o sistema financeiro, o Banco Itaú não escondeu que fez a campanha da Marina Silva. Tanto que uma Setúbal foi para coordenar a campanha da Marina Silva nas eleições de 2014. Espera aí, como assim? Ah, então pode. A outra coisa é que a gente não vai, não nos iludamos. A partir do dia que confirmar impeachment, sai Dilma, entra Temer, desaparece a Lava Jato. Escrevam o que eu estou falando. Vai desaparecer listas, vão continuar prendendo um aqui, outro lá, de partidos selecionados, e o restante vai desaparecer. Não é à toa que há uma ameaça do PSDB para o senador sem partido, Delcídio do Amaral, reverter a primeira declaração premiada dele, que põe o Aécio Neves no topo da lista da corrupção da Petrobras. Isso vai desaparecer. A mídia vai desaparecer com isso. Professor, e aonde estará o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal nessa hora e a Polícia Federal? Professor, o próprio PT já vem discutindo aí a possibilidade de defender a antecipação, né, da eleição presidencial para outubro agora, próximo. Como você avalia essa proposta? Então, o mandato da Dilma venceria em 2018, dezembro de 2018. Então, veja, hoje o PT ele é um pouco refém daquilo que ele construiu enquanto alianças. O Brasil não é um país simples.
ele oscila aí entre a 9ª e a 7ª economia do mundo, vai oscilando, chegou a 6ª, cai um pouco, sobe. Então isso aqui não é uma coisa simples. E não se governa, do marco do liberalismo, não se governa Brasil sem alianças. Mas o PT está pagando um pouquinho pelas alianças e escolhas que fez. Acho que, dependendo de quem puxar eleições 2016, não vai emplacar. Então, do meu ponto de vista, precisamos de muito mais do que o PT para a gente sair dessa situação política que, eu volto a repetir, a mídia quer fazer disso um jogo de clássico, time A contra time B. A população não caia nessa, é muito mais grave. Nós já perdemos, está sendo votado na Câmara Federal agora uma nova PEC sobre o sistema educacional brasileiro. Isso vai abrir caminho para fechar as portas de universidades. Política de cotas, que trouxe milhões de pessoas para dentro das universidades. Isso vai rodar tudo. As universidades públicas voltam para a classe média. Os aeroportos vão ter só os bonitinhos e limpinhos. Os cachorrinhos que tomam banho a R$1.000 cada banho. Não vai ter mais o povo. Por quê? Porque se retoma um projeto de Estado, que é um projeto de Estado pré-século XX. É um projeto de Estado século XIX. José Paulo Pietrafesa, professor da UFG e sociólogo, muito obrigado por sua participação aqui no Boletim Conexões. De nada. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso.